Olá a todos, boa noite. É uma alegria enorme receber vocês aqui no segundo dia do Lean Global Forum, maior encontro online dedicado à filosofia Lean do Brasil. Ontem nós demos o início da jornada, foi uma jornada intensa de aprendizado, troca de experiência, e hoje seguimos ainda mais fortes, prontos para mergulhar em novas ideias, inspirações e práticas que realmente fazem a diferença. O tema que nos guia nesse fórum: conexões que transformam, estratégias globais para resultados reais. Ganha ainda mais sentido nesse momento. Sabe por quê? Porque as conexões não é só sobre estar juntos, mas sobre criar pontes que geram valor, impacto e resultados sustentáveis. Hoje teremos também a oportunidade de ouvir especialistas, conhecer histórias reais de transformação e explorar o Lean como pode ser aplicado em diversos contextos, trazendo ganhos concretos para todos nós, a organização e para a nossa vida pessoal, né? Esse aqui é um espaço de aprendizado, mas também de comunidade. E quando compartilhamos, nos inspiramos e colocamos em prática, conseguimos transformar não apenas empresas, mas também a forma como trabalhamos e nos relacionamos. Então, preparem-se, segundo dia do Lean Global Forum vai começar agora. Caderninho, caneta nas mãos, fazendo todas as anotações e analisando para fazer perguntas, porque daí eu vou separar para fazer as perguntas para o palestrante. Então, assim, nós estamos organizados hoje. Teremos dois cases. O primeiro case, o case da Toyota do Brasil, com a ACD, e o segundo case com a Nova Steel do México. Primeiro case vai ser apresentado, logo em seguida vai ter perguntas e respostas. Então, vocês vão fazendo as perguntas aí no Superchat, eu vou separando as perguntas, e aí em seguida, finalizando o primeiro case, eu já lanço as perguntas e o Rodrigo Salomé vai responder pela Toyota. E aí depois, assim vai acontecer da mesma forma, e aí o Everton Rocha irá fazer as respostas. Então, vamos iniciar com o primeiro case. Eu estou vendo aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, já tem gente aqui de vários locais. Estou vendo aqui o pessoal da onde? Opa, estou vendo aqui, falaram aqui Recife, falaram de Fortaleza, São Paulo, Maragogi, onde mais? Opa, Moreno, legal, pessoal, Rio de Janeiro, São Carlos, excelente. Vão dizendo aí de onde vocês estão, porque a noite hoje promete. E aí vamos dar início ao primeiro case. Vou chamar aqui o Rodrigo Salomé, que vai apresentar a Toyota ACD, Excelência Lean para transformar vidas. E o nosso convidado de hoje tem mais de 20 anos de experiência em excelência operacional, melhoria contínua e logística, sendo 15 deles dentro da indústria automotiva e outros 5 no setor siderúrgico. Atualmente atua como coordenador de melhoria de processo da Toyota do Brasil, liderando projetos em áreas estratégicas como montagem, usinagem, pintura, logística, setores administrativos, concessionárias e iniciativas sociais, sempre com foco em padronização, mudança de cultura, Kaizen e satisfação do cliente e colaboradores. Sua trajetória inclui passagens internacionais em países como Argentina, Canadá, México, Inglaterra, França e Holanda, onde buscou conhecimento e benchmark para aplicar em grandes operações aqui do Brasil. É especialista em sistema de produção, como não poderia ser, né? Com sólida experiência em Lean Manufacturing, Lean Office, Lean Service e Lean Social, levando as ferramentas de melhoria contínua para gerar impacto além das fábricas, também na sociedade. Rodrigo Salomé, seja bem-vindo ao Lean Global Forum. Muito boa noite, obrigado pelo convite. É uma satisfação aqui, né, estar com vocês, mais uma vez compartilhando, né, as boas práticas do TPS, do Lean, beneficiando toda a sociedade. Vai ser uma noite muito boa, essa próxima hora eu espero que haja bastante troca,
de experiência. Espero receber bastante perguntas e, né, no final vou deixar meu contato aí, tá certo? Muito Excelente. obrigado. Rodrigo Salomé, é com você. Até mais tarde. Até. Então, vamos lá. Então, agora, né, a gente vai falar, vou trazer um case de uma parceria que foi feito entre a Toyota do Brasil e a ACD, tá? E por parte da Toyota, quem gerenciou, quem capitaneou, né, nosso grupo de TPS, ele tem um nome que é a divisão, né, de desenvolvimento de gestão operacional, conhecido carinhosamente como TPS Grupo. Então, aqui eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Sou engenheiro, formado pela FEI. Trabalhei aí 5 anos no ramo de siderurgia, aços laminados. Fiz especialização em administração industrial na Fundação Vanzolini. E em 2010, entrei na Toyota do Brasil, na fábrica de São Bernardo do Campo, aonde por 6 anos atuei na área de pós-vendas. Depois, migrei para a área de logística interna. Nesse meio tempo aqui, eu resolvi dar um up, né, nos meus conhecimentos e fiz a faculdade de licenciatura em Ciências Sociais, já visando nessa parte de melhoria, como fazer o approach, como levar isso além da fábrica. E, desde 2022, integro oficialmente o grupo aí do TPS na Toyota Latinoamérica, né? Que, querendo ou não, a gente atende todo o mercado latino-americano. Bom, falar um pouquinho da Toyota, trazer alguns dados, né? Então, são mais de 120 anos em transformação e evolução. Então, o TPS, ele nasce junto com a Toyota. Então, eu costumo dizer que quando o Sakit, ele estava olhando a mãe dele lá no tear, né? Quando ele quis melhorar as condições da mãe dele, ele já estava pensando no TPS. Então, momentos antes da Toyota nascer, o TPS já tinha surgido. E estamos aí em constante evolução, né? Desde os teares mecânicos, passando aqui pela indústria automobilística, e hoje, né, nós estamos aqui na parte de mobilidade, né? Para quem não sabe, a Toyota tem uma empresa chamada Quinto, que faz a locação de veículos, né? Tanto para pessoas físicas, né, quanto para frotistas, né? Então, aqui, né, vocês podem ver um pouco mais, e como a palavra aqui do Akio Toyoda, né, que nós somos uma companhia que tem como fortaleza fazer coisas para e pelas pessoas. Então, a gente sempre pensa nas pessoas. Bom, falando um pouco da Toyota no Brasil, então a Toyota no Brasil chegou em 58. Nós temos 3 fábricas, né, em Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz. Nós temos 3 centros de distribuição de veículos, né, em Guaíba, Vitória e em Recife. Temos um centro de distribuição de peças em Sorocaba, um escritório de assuntos governamentais em Brasília e atualmente nós temos por volta de 6 mil colaboradores. Então, aqui a nossa linha do tempo, né? Desde a da nossa fundação, a fábrica de São Bernardo com Bandeirantes, a introdução do Corolla, Etios, a nossa fábrica de motores em Porto Feliz, o início da nossa exportação de motores para os Estados Unidos em 2022, né? E o anúncio aí, né, da nossa construção do centro de distribuição em Sorocaba e a nossa expansão da fábrica de Sorocaba também. Então, aqui alguns números do volume de produção dos últimos anos da Toyota. Então, a gente vem mantendo aí, né, tirando momentos de crise, né, como a pandemia, um volume aí, aproximadamente de 200 mil veículos, um pouco mais de 200 mil veículos, né, produzidos no Brasil. E nós temos 2 famílias de veículos que são produzidos, né? Então, temos a família do Yaris, né, Yaris Sedan e Yaris Hatch. E temos aqui também a família do Corolla, né? O Corolla Sedan e o Corolla Cross. E em breve, né, teremos mais aí um membro da família Yaris chegando no mercado. E aqui a gente sempre costuma trazer esse slide, que são as palavras do Akio Toyoda, né? Então, muitas vezes o pessoal, quando pensa em TPS, pensa em eficiência, tornar as coisas mais eficientes.
mas, na verdade, o TPS, o objetivo dele é facilitar o trabalho de alguém. É a essência. Então, como eu disse, o TPS, ele surgiu para facilitar o trabalho, né? O filho pensou assim, como que eu posso facilitar o trabalho da minha mãe? Foi assim que o TPS surgiu. E essa é a nossa essência. Então, nós do grupo do TPS, quando a gente vai fazer uma consultoria, um trabalho, a gente sempre tem que ter em mente o quê? Que no final, o trabalho das pessoas tem que estar mais fácil. Se tiver mais difícil, se tiver mais complicado, então a gente falhou. Então, o nosso objetivo principal, primeiro, é o quê? São as pessoas, é o benefício para as pessoas. Então, aqui, né, o TPS, ele não é um método de trabalho, né, somente com ferramentas e metodologias. Ele é uma filosofia de trabalho que a gente fala muito que é uma forma de pensar. Muitas vezes, quando a gente aplica um treinamento TPS na Toyota, no final do treinamento, o pessoal sempre pergunta, vai ter apostila? Tem um livro? Tem um link? E a gente fala, não tem apostila, não tem livro, não tem link. O que a gente quer, no final, é que você mude a sua forma de pensar. Melhore a sua forma de pensar. Teve um gerente geral na Toyota que ele fala, né? O que nós queremos é que você coloque o óculos do TPS, que passe a enxergar o mundo com a visão do TPS. E quando você conseguir colocar o óculos do TPS, você vai começar a enxergar melhoria em tudo. E vai conseguir aplicar essas melhorias. Então, é uma filosofia, é uma forma de pensar. Então, você vai aplicar o TPS não só na fábrica ou no escritório, você vai aplicar o TPS na sua casa, no clube, na rua, onde você estiver, você vai conseguir aplicar o TPS. E aqui, né, tem alguns princípios, né? Então, para quem não conhece, né, ou para quem já conhece, só para relembrar, aqui a famosa casinha do TPS. Então, a gente tem como base aqui o 5S, o trabalho padronizado, o just in time e o Jidoka, né? Então, assim, a grosso modo, a gente pode dizer assim, que o just in time está ligado mais à parte de logística e o Jidoka mais à parte da como assegurar, como garantir a qualidade através da automação inteligente. E com isso, nós conseguimos o quê? Alcançar o Kaizen. Então, dentro dessa filosofia, o que nós temos que pensar? O cliente em primeiro lugar, então, as pessoas em primeiro lugar, a melhoria contínua, o Genchi Genbutsu, ou seja, a observação do processo é fundamental. É através da observação do processo que nós vamos conseguir enxergar as oportunidades de melhoria. O Yokoten, que é levar, né, multiplicar as boas práticas, o desenvolvimento de pessoas. Então, quanto mais pessoas capacitadas, quanto mais pessoas aptas a ter o jeito de pensar do TPS, melhor para a companhia, melhor para qualquer organização, né? O outro aqui, né, que é a parte de segurança, qualidade, produtividade, né, e entrega também. E, por fim, né, a gestão visual. E, como já dizia, né, Taiichi Ono, né, sempre perseguir a condição ideal. Então, quando a gente chega em algum lugar, a gente sempre pergunta, qual que é a condição ideal? E quando a gente fala condição ideal, é ideal mesmo. A gente até fala assim, ó, ideal, imagina tempo infinito, dinheiro infinito, recursos infinitos. Como que seria o seu processo ideal? E aí, uma vez que a gente consegue estabelecer o ideal, a gente fala, então, agora a gente já tem um norte. E agora a gente vai devagarzinho, né, através da melhoria contínua, de passo em passo, degrau em degrau, alcançando, né, rumo a esse ideal. Então, aqui, né, vamos falar um pouquinho da nossa parceria com a ACD, né? Então, a ACD é um hospital beneficente, né, que presta assistência a crianças com deficiência, que foi fundado em 1950 e é uma referência nas Américas, né? Não só no Brasil, mas no continente americano é um hospital referência, né? E como que funciona, né, o esquema, né, para uma organização sem fins lucrativos sobreviver? Então, ela tem aqui uma parte dela que vem, né, de recursos que ela recebe, e um outro tanto ela recebe de doações, né?
Então, o ideal seria o quê? Que a parte do recurso que ela recebe fosse suficiente para ela se manter. E as doações, né, o que ela recebe, entre aspas, de extra, ser utilizado para investimentos em novas máquinas, novas tecnologias, novos, né, estudos, novos procedimentos. Para quê? Para ela continuar prestando esse serviço maravilhoso à sociedade e continuar sendo uma referência em escala global. E aonde que a Toyota entra nessa história, né? Afinal de contas, o que que uma empresa de mobilidade tem a ver com um hospital, né, que cuida de crianças, né, com deficiência, né? A Toyota, ela tem uma política chamada de duas rodas, né? Então, a gente tem a primeira roda, que é a roda da indústria automotiva mesmo, e a segunda roda é a roda da mobilidade. Ou seja, tudo que envolve mobilidade, a Toyota tem que estar inserida. E a ACD, querendo ou não, o que ela mais promove nas pessoas? Mobilidade. Tanto que o slogan deles é vida é movimento. Então, foi aí que apareceu a oportunidade de a gente fazer a implementação do TPS. Aonde? Dentro das oficinas ortopédicas, certo? Então, né, tem lá em São Paulo, né, Ibirapuera, Osasco, Porto Alegre, Recife e Uberlândia, e nós realizamos nosso trabalho na unidade do Ibirapuera. Deu uma travadinha aqui. Travou aqui. Só um minutinho, pessoal. Agora foi. Então, aqui, né, dentro do esquema, dentro da oficina, o que, que nós vimos, né? Quais são os produtos da oficina? Então, dentro da oficina, nós temos aqui a parte de próteses, órteses e temos a parte de cadeiras de roda. Então, nós aqui, né, através, né, de conversas com a CD, nós resolvemos trabalhar aqui na parte de cadeiras de roda. E hoje, de onde vem essa demanda? Essa demanda ela vem tanto de particulares, de prefeituras e do SUS. Quando a gente fala do SUS, majoritariamente a gente está falando da Prefeitura de São Paulo. Então, a boa parte da demanda hoje de cadeiras de rodas, né, que são produzidas ali, adaptadas na unidade de Ibirapuera, é para atender as solicitações que vêm da Prefeitura de São Paulo. E o que acontece? Então, a gente tinha aqui, né, uma produção média de 80 cadeiras por mês, porém, já havia a previsão de aumentar essa demanda para 100 cadeiras por mês. E aí foi aqui que nós entramos, né? Então, criar, né, uma linha modelo de acordo com a solicitação do CEO da ACD, que essa linha modelo parecesse com uma ala cirúrgica e elevar em 25% a capacidade de produção deles, de 80 para 100 cadeiras por mês. Então, estabelecido aonde nós vamos trabalhar e o quanto nós precisamos melhorar essa produção, iniciamos nossos trabalhos. Então, aqui, só uma parte esquemática para vocês entenderem. Lá eles têm dois tipos de cadeira, né? Então, tem a cadeira aqui customizada, que são para pacientes, né, de condição menos crítica, e essa aqui é a cadeira digitalizada. Então, são pacientes com condições mais severas aí, né, que precisam ter mais detalhes aqui na parte de encosto e tudo mais. Então, é uma cadeira que leva um pouco mais de tempo. E nós fizemos todo o mapeamento aqui, né? Desde o momento que o paciente vai no hospital, aciona a prefeitura coloca os pedidos aqui. Então, dentro, né, ali da CD, da oficina ortopédica, né, nós enxergamos vários pontos de melhoria, como 4S, padronização, parte de material estagnado, parado, né, no meio dos processos. E nós decidimos o quê? Começar pela base. Então, aplicando o 5S e, na sequência, o trabalho padronizado. Então, aqui vocês podem ver que tem uma imagem da época, né?
São 5 operadores, 5 bancadas, né? Então, eles trabalham aqui, cada operador na sua bancada. Aqui no meio é onde as cadeiras são colocadas e eles ficam aqui montando as cadeiras, né? E aqui nessa porta, aqui no fundo, é para onde as cadeiras, né? Elas entram aí na parte clínica ali para teste dos pacientes. Então, vocês podem ver que as condições ali de trabalho, né, não eram muito favoráveis, né? Então, aqui algumas imagens da época, né? Então, um trabalho feito em conjunto. Então, foi estabelecido um grupo de trabalho, um time da Toyota, né? Então, eu, o Rodrigo Salomé, o Renato Sasaki e o Paulo Rangel, junto com a equipe do Paulo Matei, que é o gerente ali da oficina, né? Então, teve o Guilherme, teve o Bruno, que participaram ali com a gente. E desde o início, né, como eu falei, a gente, além de fazer o trabalho, a gente também se preocupou em quê? Em passar o conhecimento, né? Então, foi muito importante aqui, esse aqui, né, é o líder ali da oficina, então ele também teve uma participação muito especial para assimilar esse conhecimento e depois que a gente foi embora, para eles continuarem a aplicar a melhoria contínua, tá? Então, aqui a gente montou um esquema só para a gente entender, né, aonde que estavam as cadeiras, né? Então, aqui era a entrada, tinha a área de prótese, a parte de moldagem, e a gente decidiu trabalhar nessas duas áreas, né? A área de cadeira e a área de produto aqui acabado. E, além disso, a gente viu que havia cadeiras de rodas nos corredores, né? Ou seja, bastante material estagnado ocupando espaço aí que não deveria. Então, nós começamos pelo básico, então, pelo treinamento. Então, fizemos aqui o treinamento de 5S, foram 3 turmas. Ampliamos esse treinamento, então, não só o pessoal da oficina participou, mas também o pessoal do centro cirúrgico participou, do agendamento, as fisioterapeutas, o pessoal do PCP, foi muito bacana. Aqui é um treinamento que a gente aplica dentro da Toyota, que é um treinamento de trabalho padronizado, que é justamente para quê? É um treinamento bem lúdico, né? A gente usa peças aí similares a peças do Lego e as pessoas, a gente simula uma linha de montagem, então, para o pessoal entender o valor do trabalho padronizado. E aqui, né, foi quando, depois que a gente fez o treinamento, o pessoal já iniciando aqui a atividade do 5S, né? Aqui é o primeiro S, né? Que é a parte de separação. Então, o nosso colega aqui, ele já começou a separar aquilo que ele precisa daquilo que ele não precisa. E montamos a seguinte estratégia. Então, aplicar o 4S. Por que 4S? Né? Porque o quinto S é disciplina. Então, até o quarto S são ações. Né? Então, aplicar a atividade de 4S, entender e eliminar aí tudo que é normalidade através da padronização, ou seja, com a padronização a gente consegue enxergar aquilo que não é normal, assegurar o nivelamento, né? A gente usa a palavra rejunca aqui, mas é o nivelamento da produção das cadeiras de roda e rebalancear as atividades entre os técnicos ali que fazem essa montagem das cadeiras de roda. Então, aqui, dentro da atividade de 4S, então, a gente tem essa primeira bancada, né? A bancada estava desse jeito, aí já começamos a fazer ali a separação, né? A organização. Então, vocês podem ver que antes a bancada tinha esse fundo preto aqui, e eles têm muitas peças pretas, né? A gente falou, pô, mas isso aqui, né, já, se você perde aí uma arruela preta no fundo preto, até você achar, demora. Então, a gente falou, pô, vamos colocar aqui, né, eles tinham esse material em excesso lá, vamos colocar essa placa, né, de plástico branca aqui, que vai fazer o contraste. Então, já, além de facilitar o trabalho, deixa o local de trabalho mais limpo, mais iluminado, ou seja, né, é qualidade de vida para a pessoa, para o trabalhador. Então, aqui a gente fez um cálculo, quanto tempo levava para produzir cada um dos tipos de cadeira, né? E o que nós vimos, né? Que seria, para a gente poder atingir aí o nosso target de 100 cadeiras, a gente teria que reduzir aí em 26 minutos e meio o tempo de produção de cada cadeira, né? Então, o nosso grande cadai aqui, né? Nosso grande problema é o quê? Era a falta de padronização na montagem. Por quê? Porque cada técnico, com a sua experiência de anos, cada um montava a cadeira da sua maneira. Lógico, seguindo ali a prescrição das fisioterapeutas, mas cada um começava de um jeito, terminava de um jeito. Né? Então, não tinha uma padronização.
Então, nós fizemos aqui todo o trabalho de padronização, usando as ferramentas aqui, né, de padronização. Além disso, com esse trabalho, a gente conseguiu o quê? Padronizar as atividades para os 5 operadores nos 5 principais processos. Assegurando o quê? O takt time. O que é o takt time? Na Toyota, quem já foi lá sabe que a cada 108 segundos sai um carro da linha de produção. Então, a gente levou esse conceito para dentro da ACD, ou seja, a cada 1 hora e 46 minutos teria que sair uma cadeira de rodas pronta. Então, a gente precisava assegurar isso, e para assegurar isso, a gente tem que assegurar através do quê? Da padronização. E dedicar dois né, operadores, team members, para cada processo. E por que 2? Porque se houver uma falta, se houver a necessidade de uma rotação, né, o cara foi embora, a gente já tem um operador ali, backup, pronto para assumir aquele posto de imediato. Então, a gente, né, pegou, fez as contas, né, de acordo aqui com o mix de produção, a gente viu que a média ponderada aí para a produção das cadeiras era de 6 horas, né, 6,6 horas, só que a gente viu que se fosse considerar uma eficiência de 100%, eles teriam uma capacidade de 134 cadeiras por mês, ou seja, muito além daquilo que eles pediram para produzir, né, as 100 cadeiras, e quase o dobro aí, né, das 80 que eles já produzem. E aí ficou aquela pulguinha atrás da orelha, mas espera aí, se com a capacidade de 100% eles teriam essa né, produtividade, por que não alcança isso, né? E fizemos aqui um exercício, né? Pensando, bom, se a gente for chegar em 100 cadeiras, qual que deveria ser a eficiência necessária? E a gente viu que nas condições daquele momento, sem aplicar 5S, sem aplicar, só com a padronização, teria que ter uma eficiência de 74,6%. Uma eficiência baixa, né? Então, a gente foi entender aí aonde que estavam os desperdícios. Então, a gente viu o quê? Que boa parte aqui, né? Então, aqui a gente tem, são 5 operadores trabalhando 8,8 horas por dia, né? Então, dá um total de 44 horas por dia. Então, o que a gente viu? A gente viu que boa parte do dia se tratava de anormalidades. Ou seja, desperdício. Procurando ficha, procurando cadeira, procurando componentes, retrabalho. Então, a gente viu que ali, no fundo, bastaria ter 3,1, né, técnicos, né? 3,1 técnicos não existe, tá? Então seria 4 técnicos para fazer a demanda de cadeiras ali, né? De 100 por dia. Ou seja, a gente tinha um 5º técnico por conta do quê? De desperdício. Outro, que também a gente não tinha assegurado o quê? O nivelamento da produção. Então, não sei se vocês lembram, ali a gente tinha um mix, né, de 78% da cadeira customizada e 22% da cadeira digitalizada. Só que no dia a dia ali, o que a gente via? Que tinha dia que chegava só digitalizada, chegava só customizada. Então, a gente não conseguia ter o quê? O balanceamento dessa produção. Ou seja, virava e mexia, eles não conseguiam atender essa demanda. Então, o que a gente conversou com a equipe do agendamento? Vamos tentar manter aqui, né, esse mix constante, certo? E também tem a questão o quê? Do ajuste das cadeiras, porque toda vez que um paciente vai buscar a cadeira para levar de vez para casa, tem aquele ajuste final, né? Então, a gente considerou aqui também um tempo de ajuste. E a gente fez a seguinte sugestão, né? Então, hoje tem, né, até naquele momento, tinha 5 operadores, né? Então, a nossa ideia era reduzir para 4. E esse 5º operador, né? Muita gente pensa assim, vai mandar o cara embora. Não, senhor. Nada de mandar embora. Esse cara aqui, ele vai trabalhar como um fora de linha. Pode ser um abastecedor, pode ser um faltas de férias, certo? Pode ser um cara que pode ser aproveitado numa outra área que está com gargalo. Então, aqui nossa proposta era o quê? Que ele fosse uma espécie de fora de linha, um abastecedor e faltas e férias. Então, naquela época, nós levantamos aí 87, né, cadais, oportunidades,
de Kaizen. Até março, né, de 25, né, quando a gente montou essa apresentação aqui, 33 já tinham sido feitas, 21 estavam, né, em processo de conclusão e 33 não iniciadas, né? Hoje, já posso afirmar para vocês que todas já foram feitas, tá? E aqui eu vou trazer 2 exemplos, né, de Kaizen, né? Então, o primeiro é, como eu falei, do agendamento. Então, antes, né, não tinha você tinha um TACT aqui, né, que é aquele ritmo de saída de cadeiras, uma cadeira a cada 1 hora e 46 minutos. Então, tinha dia que a demanda que era passada ultrapassava esse TACT, ou seja, gerava atraso. Atraso, correria, hora extra. Tinha dia que vinha também muito abaixo do TACT, ou seja, o pessoal acabava o serviço antes e ficava ali, né, ou trabalhava mais devagar. Então, a nossa proposta foi, né, se a gente já sabe qual que é a nossa demanda e fica monitorando a demanda, né, junto com o pessoal do agendamento, então por que não, né, programar a agenda de acordo com a demanda? Assim a gente consegue o quê? Deixar a nossa produção muito mais próxima do que nosso ritmo de produção, do nosso TACT. E o outro exemplo aqui, né, foi a padronização aqui na parte de prescrição, né, das cadeiras junto os terapeutas. Então, antes, né, você tinha o terapeuta A com o paciente A, saía o diagnóstico, a prescrição A, assim como o B. Só que quando ele tinha que voltar para fazer uma segunda prova, por N motivos, por horário, agenda, férias, turnover, né? Acontecia que o paciente B passava com o terapeuta A e gerava uma outra guia. E assim acontecia. E essa nova guia, ou, né, a guia que passava por algum tipo de ajuste, ela voltava lá para a oficina com a cadeira praticamente pronta. Ou seja, o pessoal da oficina tinha que pegar, reajustar aquela cadeira, ou seja, era o quê? Um retrabalho, um double job, né? Um trabalho duplicado só para fazer ajuste. O que nós estabelecemos junto com a equipe, né, da fisioterapia é o quê? O paciente A com o médico A, diagnóstico A. Quando voltar, fazer de tudo para ele continuar com A. Por quê? Para evitar esse retrabalho. E aqui, né, nós montamos o nosso OBEA, né, então aqui com o Working Team, o nosso fluxo de material e informação, o VSM para muitos, todo o nosso background, o macrofluxo de informação, as atividades de 4S, a parte de padronização, a parte aqui, né, do workload. Essa lousa aqui era o nosso Miruká, né, onde a gente ficava ali colocando as ações uma a uma, quando cumpria já apagava e qual que era a próxima. Então, aqui, né, a gente conseguiu fazer todo o monitoramento da sala. E, em dezembro 24, nós alcançamos o nosso target. Né? Então, nós tínhamos um target aqui de chegar a 100 cadeiras, né? Então, no dia 20 de dezembro, nós chegamos aqui a produção de 102 cadeiras. Ou seja, através da padronização e dos primeiros conceitos de 5S, nós já conseguimos melhorar e muito, né, a produtividade deles. E um ponto que a gente sempre perguntou para os técnicos como que tá? Tá mais corrido? Você tá cansado? E a resposta era justamente o contrário. Não, pô, agora eu estou trabalhando mais tranquilo e estou produzindo mais, procuro menos, ando menos, sabe? Então, isso traz uma satisfação para o profissional também que está envolvido. E para o pessoal, né, ali do chão de fábrica, né, ali da ACD, né, os técnicos, nós levamos eles na Toyota para também ver de perto a produção de veículos. Então, tudo aquilo que a gente falava para eles, né, que a gente falou para eles, a gente levou na fábrica e mostrou, né? Então, aqui é o fim da linha da funilaria, antes de entrar na pintura. E eles viram, né, que assim, não é só são ideias e teorias maravilhosas. Não, a gente usa na prática mesmo, uma fábrica gigantesca, né? E aqui, né, é o testemunho do Igor, né, que é o operador, né, que ele viu que agora ele tem muito mais tempo ali na bancada trabalhando, porque agora ele sabe onde as coisas estão, ele não perde tempo procurando os componentes, né? E aqui, né, é só as nossas reuniões, né,
de acompanhamento aqui com o CEO da ACD, o Paulo Matei, que deu apoio 200% para a gente, o Jefferson, o Bruno, né? Que no final das contas a gente queria que eles aqui aprendessem, porque a gente vai embora, certo? Mas se eles conseguirem, né, ter o óculos do TPS, de março, né, daquela data em diante, a gente tem certeza que eu fui na ACD agora faz 30 dias, do jeito que a gente deixou em março para o que está hoje, melhorou ainda mais. E no final do ano, a gente, né, a ACD já tinha programado aí um novo layout. Então, o que estava bom, né, deixar melhor ainda. Então, aqui a gente, né, toda vez que a gente ia lá, né, então em agosto, quando a gente começou o nosso trabalho, eu sempre tirava uma foto do mesmo lugar para a gente ver a evolução, né? Então, aqui em agosto a gente estava nessa condição. Em setembro, nós já demos uma melhorada. Aqui vocês podem ver a bancada já com um acrílico branco. Aqui em outubro já, tudo aquilo que não era necessário, que não era do processo, a gente já foi tirando, né? Vocês podem ver que foi dando uma limpada. Aí em novembro abriu esse baita espaço aqui, então a gente começou a dar uma cara melhor organização. Aí em dezembro, né, começou a reforma efetivamente, e em janeiro chegamos nessa condição aí após a reforma, né? Então, e hoje eu falo que está melhor ainda, porque agora eles demarcaram, tem parte de entrada, saída, gestão visual, né? Então ficou um trabalho que eu digo assim, né? A ACD está de parabéns, sensacional, sabe? E aqui é uma visão muito interessante, porque essa visão é da sala do gerente. Então, o gerente, antes ele ficava numa sala no alto, né? E vocês podem ver que mal consegue enxergar, tanto que a parte das cadeiras, ela fica aqui, ó. Então, assim, ele não sabe o que está acontecendo, certo? E depois da reforma, né, agora, do mesmo ponto, ele consegue enxergar, porém, a grande mudança é que agora a sala dele fica aqui, ó. Ou seja, ele está muito mais próximo do processo. E estando próximo do processo, as mudanças elas vão acontecer muito mais fáceis. Por quê? O técnico que quer dar uma sugestão, ele só vai aqui e fala, Paulo, pô, teve uma ideia, vamos fazer um Kaizen? Vamos, sabe? Que antes ele tinha que sair e subir até aqui em cima, né? Então, até para visualização, qualidade do ambiente, né? Melhorou bastante. E agora eu vou passar um vídeo, né? Sobre o trabalho que nós fizemos. Uma jornada de transformação foi concluída na ACD. A Toyota do Brasil e a ACD uniram forças para implementar o sistema Toyota de produção, trazendo eficiência e melhoria contínua para a mobilidade. Com a aplicação dos princípios do TPS, alcançamos resultados expressivos. 3 colaboradores da ACD qualificados, 208 horas de treinamentos e aplicação dos conceitos do TPS. 91 ações para melhoria de processos, sendo 40 concluídas, 21 em andamento e 30 em estudo. 30 ações implementadas para o 5S e padronização. Com a chegada do TPS, nós tivemos uma grande melhoria. As ferramentas e as peças que nós precisamos para fazer nosso serviço, nós temos agora mais próximo de nós, que antigamente era um pouquinho mais afastado. A sala de máquina também está bem mais próxima agora. A experiência na Toyota nos mostrou como que faz o processo mais com menos. Antes do TPS, adaptávamos 80 cadeiras de rodas por mês. Com o novo layout e a padronização, aumentamos para 102 cadeiras de rodas adaptadas mensalmente. Estamos animados com a parceria e estamos muito empolgados com aquilo que nós conseguimos alcançar e o que pode ser alcançado no futuro. Quando chegamos aqui, tínhamos a missão de aumentar a capacidade de produção de 80 para 100 cadeiras por mês. Também aumentamos a capacidade produtiva aqui da oficina. E hoje podemos dizer que a oficina está pronta para produzir 122 cadeiras por mês. Eu fiz as provas e recebi a cadeira em menos de 15 dias. Essa daqui veio realmente assim para me ajudar bastante, porque ela é leve, eu consigo utilizar ela bem no meu dia a dia. Gostaria de agradecer a quem participou da produção da minha cadeira. Obrigada por tanta dedicação e tanto empenho. O seu trabalho trouxe muita qualidade de vida para mim. Obrigada.
Juntos, Toyota e a ACD mostraram que a melhoria contínua gera transformação real. Melhorou bastante, principalmente organização de peso. O 5S que veio para parceria com a Toyota melhorou muito, está melhorando e vai melhorar muito mais. Vamos torcer para ser implantado geral na oficina Pepec. Essa colaboração é uma oportunidade incrível em transformar a vida. E é isso aí, pessoal. Aí tá meu contato do LinkedIn, quem quiser me encontrar, me achar. Alguns trabalhos aí que a gente faz, né, pela Toyota, eu sempre posto lá, no LinkedIn, então quem tiver curiosidade, alguns treinamentos também, tá? E agora eu fico aberto aí, né? Agradeço mais uma vez a atenção de todos, muito obrigado. E fico aberto aí às perguntas. Excelente, Rodrigo Salomé. Caramba, a gente vê aí o quanto a gente consegue, né, fazer essas implementações em todos os cenários. Nós estamos aqui, vamos receber também o Márcio Severo, vai estar junto conosco aqui, para que a gente tenha esse momento agora de perguntas e respostas. Severo, seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Antes da gente iniciar, só queria, na verdade, eu tenho uma dúvida. Essa aí seria uma pergunta minha, antes de iniciar aqui as perguntinhas que eu já comecei a separar aqui, que é o seguinte: quando vocês, né, porque a Toyota tem se for nos Estados Unidos, teria o TSSC, né, o Toyota Supply Support Center, acho que aqui é o SDD, né, é a Organização de Suporte e Desdobramento, algo desse tipo que vocês utilizam. Mas quando vocês chegam em algum local, né, nesse caso, vocês chegaram, nesse case, foi na ACD. Mas também quando chega nos fornecedores, né? Vocês chegam lá, chega lá, Toyota. Não sei se você chega sozinho ou se chega com uma equipe, né? Uma quantidade de pessoas, aí isso também faz parte da pergunta. Mas qual é a primeira reação que o pessoal tem, né? Porque tá vendo assim, poxa, uma coisa é você contratar uma consultoria, tá? Vou contratar o Alexandre Santos da Lean Global. Aí vai lá, já sabe que eu sou consultor, tem a experiência sobre os conceitos e o Lean. Agora, outra coisa é chegar também um consultor, que teoricamente é o papel, né, de consultoria, mas Toyota mesmo, né? Toyota. Como é que o pessoal enxerga isso, né? Na sua percepção, né? Tem a parte emocional ali, né, que você está observando. Qual é a primeira reação que você vê quando o pessoal tá recebendo vocês? Olha, então, geralmente quando a gente chega, nós não chegamos sozinho. Então, a gente chega em dupla, trio, e o primeiro impacto do pessoal é ficar olhando assim, meio desconfiado, a verdade é essa. Então, o pessoal olha, fala, meu, o que eles estão fazendo aqui? O que eles querem, sabe? Vai fabricar carro, aqueles caras aí da CD. Então, sabe? E tem gente também assim que fala assim, TPS, esses caras aí não é os caras que ficam reduzindo custo, cortando custo. Então, assim, o pessoal fica desconfiado. Mas uma boa prática que nós temos é, assim que a gente chega, a gente sempre pede para conversar com as pessoas que vão ser envolvidas no trabalho. Principalmente pessoal do chão de fábrica. E a gente costuma explicar para eles. Né? A gente fala assim, ó, nós estamos aqui, somos do TPS, a gente explica um pouco do TPS, e a gente fala assim, ó, a gente está aqui para melhorar a vida de vocês. Então, no vídeo vocês viram que eu estava com um caderno. E esse caderno foi o meu primeiro dia. Que eu falo assim, né? Eu falo assim, ó, tudo que você acha que tá ruim, porque como eu sou um estranho, a pessoa, ela meio que vê ali que é uma chance de ela se abrir, não sabe se eu vou voltar ou não. E eu falo assim, ó, tudo que tá ruim aí, fala para mim. E eles vão falando, né? Aí começa meio tímido, mas depois, nossa, na ACD eu lembro que deu umas 6 folhas, o pessoal falando e eu anotando. Por quê? Porque no fim, quem sabe das dores mesmo, na ponta, é o team member ali, é o operador, né? Então, e é uma forma de ganhar a confiança deles. Né? Então, essa é a nossa. Quando a gente começa, a gente faz sempre isso. Pô, que bacana, muito, muito bom ouvir isso aí. Severo, iniciar a pergunta?
Vou iniciar. Bom, Rodrigo, parabéns aí. Obviamente, a gente é muito fã da Toyota, né? Não precisa nem dizer isso, né? E a gente tem tido a oportunidade de visitar a Toyota tanto aqui no Brasil quanto no Japão. Então, assim, a gente sabe exatamente ao que está se referindo. A empresa mais estudada, é referência, né? É o benchmark que a gente procura seguir. Então, a gente tem uma reverência muito grande, né? Então, é importante, né? Isso é conhecido, mas é importante reforçar. E parabéns pelo trabalho, porque é um trabalho que tem um impacto, né, social grande, né? E, assim, realmente alimenta a alma da gente ver esse tipo de trabalho. Assim, parabéns por esse trabalho especificamente. Eu vou trazer aqui as perguntas aqui dos colegas, né? Então, a gente foi selecionando aqui à medida da apresentação. O nosso colega Alexandre Lemos fez uma pergunta aqui sobre um mix, sobre mix, né? Para esse mix de produto, além do Lean, se você utilizou alguma técnica de pesquisa operacional para, por exemplo, programação linear, né? Se teve alguma abordagem de alguma técnica de pesquisa operacional. Neste caso, não. Por quê? Porque como se tratava apenas de 2 produtos e como ali a gente estava introduzindo os conceitos do TPS, então a gente ficou ali mais na parte ali do Lean mesmo, né, do TPS. Então, assim, vamos nivelar a produção, ponto, sabe? Então a gente se limitou a fazer apenas a introdução do conceito. Tá, ficou claro. Antes de passar para a segunda pergunta, deixa eu só fazer um comentário que eu marquei aqui, mas não fiz. Eu queria deixar registrado, né, que é impressionante o poder de fazer o basicão, né? Porque você comentou ali, ó, a gente bateu a meta dos 102 cadeiras, já na fase de trabalho ali do 4, você chama de 4S, a gente sabe que vocês falam 4S, 4S mais S, né? Depois você puder até dar um comentário sobre por que não 5S. Mas, assim, já com 4S e trabalho padronizado, você só aí já bateu a meta, que a meta antes do Lean era de 80, a meta com o Lean era 100, vocês ultrapassaram a meta só aí, né? Então, assim, realmente é um ponto bastante interessante. O Wallace da Sodexo aqui, ou o Wallace, agora não tenho certeza, perguntou aqui, vi que mesmo avançando, com o avanço de tecnologia, você ainda traz o método raiz, né, folha e lápis de cor, por exemplo, bem a forma mais tradicional. Como você enxerga os impactos do digital e da inteligência artificial, né? E qual o impacto de influência no método, né? Se as novas tecnologias, como é que isso vai estar impactando para vocês? Muito boa pergunta. Isso é uma questão que, inclusive, internamente a gente vem utilizando a inteligência artificial. Em qual sentido? Para acelerar as nossas análises. Porém, a análise em si, a gente procura manter na raiz. Então, a gente tem o nosso diretor que ele fala, você tem que fazer análise, papel, prancheta e lápis e borracha, acabou. Né? Porque uma vez que você fez a sua análise ali, né, desenhou, rabiscou, chegou na direção que você vai fazer, pega aquilo, gruda na parede. Por quê? Se você for pegar, passar no computador, né, aí no computador você dá aquela floreada, lógico, é normal, né, nada contra, mas é um tempo que você está deixando de usar para realmente aplicar ali o Kaizen, sabe? Então, assim, a gente usa. A gente, né, usa para quê? Para acelerar. Então, a gente usa em momentos, né, mais, assim, pontuais. Perfeitamente. Precisamos aplicar o Kaizen, precisamos... às vezes, a gente está ali só entre nós, ali, que a gente está acostumado com a nomenclatura, a gente precisa fazer uma explicação para quem não está habituado, a gente usa a IA. Assim, como que eu posso fazer uma explicação? Aí, monta lá o desenho e te explica, né? Porém, e na parte de digitalização, a gente sempre faz a seguinte ressalva. Hoje o pessoal se preocupa muito em fazer a digitalização. Mas, dentro dos conceitos do TPS, tem o Jidoka. O Jidoka, ele
O que é o Jidoka? O Jidoka é automação inteligente. Então, a digitalização e a inteligência artificial, ela tem que fazer parte da automação inteligente. Porque se você fizer uma digitalização, usar uma inteligência artificial sem ter, né, essa parte da automação inteligente, ou seja, garantir a qualidade, eliminar os desperdícios, você apenas vai estar digitalizando o desperdício. Então, aquilo que você fazia na mão, você vai fazer no celular, no computador, seja lá onde, né? Então, é um cuidado que a gente pede para todo mundo tomar. Vai digitalizar? Bora, vamos digitalizar. A gente é super a favor, fazer Power BI, aplicativo, acelerar tudo. Mas, antes de digitalizar, fazer o básico bem feito. É verdade, senão você vai estar digitalizando as perdas, né? E aí exatamente. É perfeito. Você vai estar deixando mais bonitinha a perda. É isso mesmo. E Rodrigo, poxa, esse ganho aí era, como você tinha comentado, né, 27,5%, né, de 80 para 102, que bateu a meta. E aí no vídeo ele comenta, né, que com layout e padronização, né? Aí claro que a padronização tem o 5S, o 4S mais S envolvido também. E quanto tempo, a minha dúvida também é nessa, né, tem uma pergunta aqui, quanto tempo durou esse projeto aí na ACD? E se os desafios e as resistências que teve, que sempre tem, né, alguma coisa, algo de resistência também, foram os mesmos que algum fornecedor, né? Tem fornecedor e a ACD não é fornecedor da Toyota. Então, será que as resistências, o início, ele foi parecido entre eles? Então, primeira pergunta, né? Então, o projeto todo, ele levou 8 meses. Então, né, do início até a parte, né, que a gente fala, a conclusão da etapa 1, que a gente nunca fala a conclusão do trabalho, a gente fala a conclusão da etapa 1. Por quê? Porque agora a etapa 2 é com vocês. E a gente, né, e precisando de ajuda, só ligar. Né? Então, a conclusão da etapa 1 foram 8 meses, né? Em relação às resistências, uma coisa que a gente sempre costuma a pedir é o apoio total e restrito da presidência, do CEO, da diretoria. Por quê? Porque eles têm que garantir o nosso trabalho. Em que aspecto? Olha, a diretoria, a presidência, o proprietário, seja lá quem for, está dando apoio total e restrito. Isso já dá uma quebra nas resistências. Mas, falando em resistência, a gente sempre procura chegar com o máximo de humildade possível. Por quê? Porque a gente entende de TPS. A gente não entende de cadeira de rodas. A gente não entende de fisioterapia. Ou quando a gente vai no fornecedor, e esse fornecedor ele é de plásticos, a gente não entende de injetor, a gente não entende de estamparia ou de solda. No fundo, a gente tem que ser humilde, a gente não entende, né? E a gente transparece essa humildade. Então, a gente fala assim, não, já vi, já trabalhei, mas quem sabe é você. Eu sei do processo. Então, o que a gente procura para quebrar essas resistências é o quê? Me ensina o que você sabe do seu processo, que eu te ensino o que eu sei de TPS. Perfeito. E isso é uma forma que a gente utiliza para quebrar as resistências, né? Então, raramente a gente tem, assim, uma resistência que persiste, sabe? E aí, quando também as pessoas começam a perceber que aquele benefício vai ser bom para eles também, aí ganhou o jogo, né? Aí se tinha alguma resistência, já não vai ter mais. Com certeza. E é legal que essa sua resposta também já foi a resposta também do Bruno Faria, que ele fez essa pergunta aí, como foi a resistência inicial, então já respondeu. Legal. Bacana. E aí, se puder falar sobre esse 4S mais um S que o Severo tinha comentado, e aí você comentou um pouco, falar um pouquinho, que também já tem uma pergunta aqui falando sobre o 5S do César Lobato. E aí, quanto tempo demorou essa parte só do 5S? E você complementa, fala do 4S mais S, e quanto tempo demorou? Sim, então, assim, vamos lá, né? Então, vamos começar com um dado histórico, né? Então, assim, aonde que o 4S ganhou força no Japão? No pós-guerra. Então, o Japão foi arrasado pela guerra, e aí começou a aplicação do 4S. Então, nem é 5S, é 4S. E essa cultura do 4S, ela veio até quando saiu do Japão, vamos dizer assim, saiu do Japão.
E quando chegou aqui na Toyota em específico, os japoneses, eles falavam 4S, eles não falavam 5S. E a gente falava, não, mas é 5S. E eles falavam, não, é 4S. E aí surgiu a questão do 4S mais S. Então, por que 4S mais S? Como eu disse, né? Os 4S são ações, certo? Então, que é você separar, organizar, limpar, padronizar. E o quinto S é disciplina. Disciplina não é uma ação. Então, você tem 4 ações e uma cultura. Por isso que a gente fala 4S mais S. Então, você vai fazer 4 ações e para você manter essas 4 ações, você precisa mudar a sua cultura através da disciplina. Perfeito. E internamente a gente costuma, né, falar assim, eu vou fazer um S, vou fazer 2 S. A gente fala assim, até onde a gente vai, né? Então, assim, uma coisa que hoje a gente está pregando muito dentro de fornecedores é o 2S. Então, vamos voltar, back to the bases, né? Vamos voltar para a base? Uhum. Então, vamos fazer o 2S bem feito? Vamos separar e organizar? Depois a gente vê o resto, sabe? Então, separou, organizou, agora vamos... Porque a limpeza já vem de tabela, né? O terceiro S, né? Então, a gente tem essa... Está com essa mentalidade atualmente. Em relação ao 4S, o treinamento foi de 4 horas. Nós temos um treinamento de 4S, né? Um treinamento que a gente, né, explica todos os conceitos do 4S. O segundo S, ele tem um desdobramento, né? Que nós chamamos de GOTEI, que são os 5 padrões, que aí é exaustivo, mas é bom, né? E no final tem todo o exercício. De treinamento são 4 horas. E toda a parte de 4S ali que a gente fez dentro da CD, a gente começou, foi ali no primeiro mês, e aí depois a gente já foi para o trabalho padronizado. Só que o trabalho padronizado, ele também contribui com 4S. Que uma vez que você vai padronizando, né, você automaticamente vai organizando. Né? Então, aí não dá para você fazer assim, vou fazer só 4S agora só trabalho padronizado, né, ali naquele caso. Então, depois eu comecei a padronização, depois os dois caminharam juntos. Tanto que vocês viram aí nas fotos, né, que quando mudou o layout, já foi uma mudança radical e quem tiver a chance de ir lá na CD Ibirapuera, vocês vão ver que, nossa senhora, tá muito, muito mais bonito lá, sabe? Então, tá sensacional. Pô, que fantástico. E essa parte do 5S é super interessante porque, assim também, eu visitei algumas plantas também no Japão, né? E tem algumas, mas uma eu vou fazer referência por causa das cadeiras de rodas, que é a Omron. A Omron, ela tem, na planta que eu visitei 2 plantas lá, tem 60% das pessoas deficientes, com alguma deficiência. Então, cadeira de roda, tem todo tipo de deficiência. E as linhas de produção são feitas, né, ajustadas para a pessoa. E a produtividade, na verdade, ela é igual ou até maior do que plantas que as pessoas não têm deficiência. É impressionante. E aí, falando do 5S, porque a planta é super organizada. E eles falam que eles ainda estão trabalhando nos 2S. Então, e por muitos anos, viu? Por muitos anos. Eu fui a primeira vez que eu fui, minha filha tem 12 anos, eu fui há 12 anos atrás. Depois fui o ano retrasado e passado também. E aí eles falam, não, estamos ainda trabalhando nos 2S. 2S, impressionante. Mas é isso aí. Severo, você faz a próxima pergunta, por favor? Eu faço. Eu já queria aproveitar o gancho do que o Salomé comentou aí é possível fazer a visita lá na CD da Proé, fazer um Genbutsu e discutir com o pessoal o que eles têm implementado? Isso é possível? Eu acredito que é possível, porque eles recebem algumas visitas lá, né? Inclusive tem o Paulo Matei, que é o gerente, né? Eu acredito muito que é possível, sim. Legal, principalmente é uma super oportunidade para ver com os próprios olhos, isso ajuda bastante a mover, né, a equipe ali que está... uma outra pergunta assim, a gente tem aprendido bastante que
uma das bases, né, da construção dessa jornada aí sólida, do modelo, né, da Toyota e tudo mais, tem a ver com treinamento. Então, tem o TWI, tem os passos e tudo mais. Então, tem um treinamento muito forte, que faz parte da estrutura de dojo, né? Então, assim, tem uma pegada muito forte e isso pressupõe rotatividade baixa das pessoas, né? Então, as pessoas passam, elas acabam sendo capacitadas, treinadas, e aí a causa e efeito, né? Acaba tendo uma rotatividade baixa, mas a rotatividade baixa com certeza ajuda a gente ter um modelo mais estável, né? Aplicado mais estável. Como é que é a rotatividade na ACD? Ela é estável, é baixa? Como é que é essa... Olha, eu não eu vou falar daquilo que eu vi no período que eu estive lá, né? No período que a gente teve lá, dos 5 técnicos, eles têm um plano de carreira lá, na verdade, né? Então, o cara, ele entra ali na cadeira de rodas e depois ele vai para a parte de prótese, né? Que é um pouco mais complexo e tudo mais. Mas dos 5 que começaram, 5, 6, né? Que começaram com a gente, 4 estavam no final, né? 4 estavam no final. E o mais legal, né? Que também é um ponto que a gente tem muito forte, que é a parte de desenvolvimento humano. Por isso que a gente fala assim, eu quero ensinar vocês. E depois eu vou embora, né? Tinha um rapaz novo, quando eu fui lá agora, né? No final de julho. E o pessoal treinou ele. E ele estava seguindo o processo padronizado. Então, é aquela história. O cara não sabe os nomes, né, tal, mas ele sabe o que é um processo padronizado e o benefício desse processo. Então, ele pegou e já falou assim, vem cá, você é novo? Eu vou te ensinar. É assim que tem que fazer. Perfeito, show de bola. Esse é o grande benefício no final. Excelente, muito obrigado. Santos, é contigo. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. Tem várias. Tem o Naoki Ota parabenizando, o Rodolfo também parabenizando, e várias pessoas parabenizando. Agora, tem uma pergunta que é relacionada do Hernani. O Hernani, que ele pergunta se vocês conseguiram mapear o impacto positivo que deu para os usuários dos recursos da ACD, né? Então, obviamente, se aumentou a quantidade de cadeira de rodas, se de repente reduziu o lead time, se a fila de espera, que eu nem sei também, né, se de repente você sabe assim, se tem o tempo de uma fila de espera que tem. Então, qual o benefício? Primeiro, se conseguiu mapear, e quais foram os benefícios para os usuários da ACD? Então, eu vou usar os dados que a gente recebeu logo quando a gente chegou. Na cidade de São Paulo, o tempo entre o pedido da cadeira e você receber a cadeira são 2 anos. 2 anos. Ou seja, com 80 cadeiras por mês. Tá? Então, a gente fez uma conta lá de 1.300 cadeiras aí, né, em espera. Com esse incremento que a gente fez, né, de 102, ou seja, já vamos conseguir reduzir. E a capacidade de 122 era uma capacidade real. Hoje, aquela oficina, ela pode produzir as 122. Então, esse é o benefício para a sociedade. Só que a ACD, ela trabalha em cima de contratos, certo? Então, ela precisa agora o quê? Receber novos contratos da prefeitura e tudo mais para poder atender. Então, assim, o que eu posso dizer de bate-pronto? Era 80. Hoje a gente entrega 100, 102, 110. Então, é só fazer uma regrinha de 3. Aí serão 2 anos para você esperar uma cadeira, agora caiu para 1 ano e 4 meses. É muito, mas a gente conseguiu reduzir, sabe? Isso para a sociedade é muito valioso, né? E querendo ou não, a gente também consegue fazer o quê, né? Através do TPS, a gente fala que é abaixar a água, né? No nível da água ali, deu uma baixada e agora surgiu outros problemas, né? Então, outros problemas que eu digo assim, quando a gente foi lá em julho, a empresa que fornece cadeira de rodas estava no sufoco. Eu falei assim, não consigo entregar, sabe? Eles estão pedindo cadeira, eu não consigo entregar. O fornecedor deles agora também já está engargalado, né?
E a gente falou, não, se quiser a gente vai aí, então. Então, esse assim, é uma coisa, é um problema? Mas aparecer os problemas é positivo. Porque eu resolvi aqui, apareceu outro problema, né? Agora, né, vamos seguindo a cadeia para trás. Né? Então, esse é o benefício para a sociedade. Perfeito. E nesse projeto, você ainda vai lá em algum momento, uma vez por mês? Tem alguma volta lá para ver como é que tá, para garantir aí a padronização? Acredito eu que também tem gente da produção, não sei se o Paulo, o Matheus, que você tinha comentado aí, também já é especialista, já tem uma experiência, né, sobre né, TPS, isso já ajuda, isso. né? Uhum. O Paulo Matei, ele veio da indústria, né? Ele veio dessa parte também de Lean, então ele já tem um conhecimento robusto, isso ajuda a manter. Então, a gente terminou lá em março, né? Aí nós voltamos agora no dia 31 de julho, nós fomos lá fazer uma visita de cortesia, né? E a gente viu que estava melhor ainda, né? Então, várias ideias que a gente tinha só debatido já tinham colocado em prática, mas não existe um compromisso de ir lá todo mês, né? Então, justamente por quê? Porque a gente quer que eles, né, caminhem com as próprias pernas, né? Perfeito. Mas a gente sempre está à disposição. Tá com a dúvida? Quer conversar? A gente está à disposição para conversar. Maravilha. Excelente. Bem, estamos chegando aqui ao final. Severo, quer fazer mais alguma pergunta? Não, acho que tá. A gente teve mais perguntas aqui, Rodrigo Sandro. Aí a gente depois faz esse apanhado e envia para você. E a gente, no grupo lá, no grupão, se a gente puder depois responder as pessoas, ainda ficaram várias perguntas boas aqui. Com certeza você vai poder ajudar bastante aí a turma. Mas, assim, mais uma vez aí, agradecer a sua disponibilidade, dar parabéns aí pelo trabalho duplo aí na Toyota aí para a comunidade, né? E é sempre bom, a gente sempre aprende muito, tenho certeza disso. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, né? E querendo ou não, esse tipo de atividade também tira a gente da zona de conforto, né? Então a gente está habituado ali com a fábrica, com os processos, então isso faz a gente, né, oxigenar aqui um pouco o cérebro para a gente aplicar o TPS, então é muito bom. Muito obrigado pelo convite. Fantástico. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado novamente, obrigado pela disponibilidade de apresentar esse belo case. E agora, daqui a pouco, a gente vai começar o segundo case. Muito obrigado. Tchau. Obrigado. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado.